vocês falam lá de um novo plano de sócio, um novo programa de sócio-torcedor e também de uso de novas plataformas. Até porque, na minha visão, você vai, né, logicamente, reestruturar esse programa que a gente tem atual e você precisa de ter uma plataforma de relacionamento, né? Mas vocês falam no plural e eu queria que você explicasse para a gente mais ou menos o conceito base desse novo plano de sócio-torcedor, porque o que a gente tem hoje, assim, não é querendo te fazer, né, do que a gente tem, mas eu acho que ele é aquém do potencial que o Flamengo, né, e até do número de torcedores que a gente tem. Como fazer para a gente angariar mais sócios torcedores e também desses planos, dessas plataformas integradas aí que podem ajudar, né? Legal. Em relação ao sócio-torcedor, né, a nossa ideia é criar um programa de relacionamento, né? Hoje a gente tem muito mais um programa de tiquetagem, onde a gente vende ingressos através de uma plataforma, já tem muito mais experiência, já tem outras interações, mas a nossa ideia é criar um plano de relacionamento que beneficie tanto o torcedor que está mais próximo do clube, quanto aquele que está longe. Então, a gente já desenvolveu projetos, por exemplo, para premiar sócios-torcedores que moram fora do Rio de Janeiro. Então, sócio-torcedor que mora no Amapá, no Maranhão, eu sempre brinco, eu falo Cururupu, meu pai é de Cururupu é longe. Eu achei que eu conhecia o longe, né? Eu já vi, mas Cururupu é longe, é lá no Maranhão. Você imagina o camarada, o torcedor que sai de lá, vem para o Rio de Janeiro assistir um jogo. Esse cara tem que ser premiado por isso. Ah, Rodrigo, mas ele é diferente dos demais? Não. Quando o sócio-torcedor do Rio de Janeiro for assistir um jogo lá na casa do nosso adversário, eu não vou nem citar nomes para ninguém ficar triste hoje, né? Mas eu lembrei de um adversário ontem. Mas quando ele vai lá para o estádio lá do nosso adversário, para a arena dele, ele vai ser premiado por isso também. Então a gente a gente nomeou, deu um apelido de milhagem, né? Ou seja, ele vai ser um ranking onde cada interação que o nosso sócio-torcedor tiver, né, dentro desse programa novo de relacionamento, ele vai ser premiado por isso. Ah, Rodrigo, ele doou sangue, ele pode ser premiado por isso. Ah, Rodrigo, ele comprou uma camisa oficial, ele vai ser premiado por isso. Ele veio do Amapá para o Rio de Janeiro assistir um jogo, ele vai ser premiado por isso. Então, dentro desse programa de relacionamento, o primeiro ponto é o ranking. Todas as interações vão ser premiadas. Isso evita, por exemplo, um inchaço do plano de sócio-torcedor quando o time está bem, porque hoje, basicamente, você paga mais, você pula uma fila gigante, né? E desmerece o sócio-torcedor que paga. Às vezes ele não tem condição de pagar um plano de um diamante, um platina, R$400, ele vai pagar o plano de R$50, R$60, mas que ele é desmerecido. Chega na hora da final, ele não consegue assistir. Então, a gente vai pontuar também a frequência deles nos jogos. Se ele está ali dentro, assistindo todos os jogos, ele foi lá, Flamengo e Madureira, Flamengo e São Cristóvão, Flamengo e sei lá quem, ele vai estar lá. Por que ele não vai assistir uma final? É óbvio que é humanamente impossível você colocar 80, 200, 300 mil pessoas dentro de um estádio. Mas esse cara ele tem que ser beneficiado também. Ele, apesar dele pagar menos, ele é um torcedor que está ali sempre, um torcedor de fidelidade, um torcedor que merece ser recompensado também nas horas boas, né? E não só nas horas ruins. Então, essa é a primeira coisa, que é a questão do ranking. A gente vai melhorar a questão de benefícios, ou seja, ampliar os benefícios, as experiências que o nosso sócio-torcedor vai ter. Então, Maurício já citou uma, por exemplo, acesso a treinos recreativos, interação com os esportes do Flamengo, e aí não é só futebol, a gente pode fazer, por exemplo, quem não gostaria de ir num evento com a Rebeca, estar presente, ouvir a Rebeca falar sobre um assunto, ou ir numa confraternização com os atletas de basquete. Quer dizer, não é só o jogador de futebol, mas tem que haver uma abertura e uma integração entre as áreas internas do Flamengo. Por isso tem que ser profissional. Senão o marketing desenvolve um projeto, vai falar com o futebol, não. Aqui você não mexe. E já aconteceu isso. Algumas vezes. Acontece hoje, mas... Algumas vezes, né? Então, assim, por isso tem que ter profissional. Não existe meio profissional. Não existe meia grávida, por exemplo. Ou é profissional ou não é profissional. Então, quando você desenvolve um projeto de marketing amplo, você tem que ter a concordância desde o presidente até o diretor profissional daquela área. Então, a gente vai expandir benefícios, a gente vai tratar a plataforma, nós vamos integrar totalmente a plataforma do Flamengo, integrar redes sociais, o CRM, que a gente chama agora de FRM, que é o Fan Relationship Manager,
que é onde a gente vai consolidar as informações. Então, a gente vai pegar tudo que a gente tem da nossa torcida, realizar pesquisas e colocar isso dentro do sistema para a gente produzir o melhor conteúdo possível, os melhores produtos possíveis para a nossa torcida. Aí, agora, a gente vai continuar no marketing, mas mudando um pouquinho, que é a questão que eu vi até no dia, não sei se foi no dia da sua apresentação, mas foi em algum evento de vocês, e o pessoal estava no Twitter comentando muito sobre a questão dos esportes eletrônicos, né? O esporte. Aí, acho que foi até no dia da sua apresentação, sim. Que aí o pessoal falou assim, pô, não tinha no PDG, mas ele detalhou lá e tal. E aí eu queria que você falasse, porque, assim, na minha visão, eu sou totalmente leigo. Aqui no Coluna a gente tem o Yuri Sobral, ele que manja disso, de esporte eletrônico e tal, viciado. Mas, assim, eu vejo que tem um nicho gigante ali, né, de pessoas que têm uma maneira de consumir esse esporte, né, de uma outra maneira, e que tem também a parte da receita, né, que eu vi um lance, pô, esporte, bilhões, assim, uma coisa, e eu falei, pô, como é que o Flamengo deixou isso, começou com Bandeira ali, o Daniel Orlean foi um grande entusiasta, né, depois, na gestão atual, essa parte se enfraqueceu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre plano de esporte, o que vocês pensam para isso. Eu acho que a questão do esporte é uma coisa que gera uma miopia, né? As pessoas, elas tentam enxergar um adolescente jogando um videogame. E não é bem isso, né? O esporte é muito mais do que simplesmente você ter uma equipe para jogar um determinado campeonato de LoL ou de FIFA. Então, assim, é uma estratégia de marketing para você atuar em cima de públicos que você não consegue angariar hoje. O torcedor mudou. Então, eu tenho filhos adolescentes, agora já estão mais para adultos, mas eles são flamenguistas, mas começaram a curtir coisas que não são do Flamengo. Então, se a gente não tiver como chegar nesse torcedor, em pouco tempo a nossa torcida vai começar a diminuir. Porque você tem uma grande parte da torcida do Flamengo que não é fanática, como alguns são. Né? Então, você tem torcedores, hoje até a gente brinca, né? Tem um torcedor fluido, né? Que é aquele que gosta de um esporte, gosta de outro esporte, mas que, na verdade, ele é o torcedor do futuro. Se a gente não engajar esse torcedor nesse momento, isso é evasão de receita, a gente vai perder receita no futuro. Por quê? Porque ele não vai estar interessado no futebol. Quando o futebol chegar, quando o futebol for campeão, ele vai lá no jogo, ele vai comemorar, mas e todos os outros 364 dias? No nosso caso, bem menos, mas tem clube que não chega nunca. Se a gente não criar o esporte como uma estratégia de marketing, e sim ter um time de LoL, mas ter um time de FIFA, por que não? Um time de basquete, por que não? A gente pode ter atividades que sejam mais afeitas ao clube e não necessariamente joguinho de guerra, que não que seja bom, mas que a gente pode também envolver com o esporte em si, como uma estratégia de marketing. A gente vai começar a perder torcedor no futuro, porque nem todo mundo hoje está engajado 100% no futebol, como a nossa geração estava. Hoje você tem canais diversos para as pessoas assistirem, né? com diversos conteúdos, diversos esportes. Então, você vê gente aqui do Brasil torcendo para time de fora. E por que isso? Né? Porque justamente a gente não está atuando em cima daquele público que a gente tem que atuar para garantir a receita futura, para garantir um engajamento futuro com o Flamengo, seja no futebol, no basquete, na natação, em qualquer outra coisa. A gente tem que trazer esse pessoal para dentro de casa e que se sintam confortáveis com as plataformas digitais de gaming e esportes do Flamengo.